Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, estamos de volta com o nosso Marco Zero nesta bela manhã. Bela manhã pra mim, né? Porque eu gosto de chuva, gosto de frio, então pra mim tá uma bela manhã. Tem gente que deve estar indignado, queria um sábado de sol pra dar um rolê, pra curtir aí. E não pode, meu caro Paulo Boger. Dá pra dar um rolê mesmo com chuva, né? Só que atrapalha um pouco, né? O itinerário aí. Mas tudo bem, faz parte, né? Agora, a gente precisava de uns dias de estiagem, né? Chuva de novo, fala sério. Tá chovendo muito. Eu me inscrevo aí entre os, assim como você, gostam de chuva, gosto de frio, gosto de tempo carrancudo, mas, puxa, choveu demais. Tá já demais nos últimos já, dias. né? E a dona de casa que tá brava, que diz que não seca nada, não seca as roupas, não dá pra lavar os tapetes, mas enfim, são 10 horas e 34 minutos e tá chegando aí o dia de finados, Paulo. Exato. E a temática da nossa conversa agora com o Cláudio? Dia dos Finados, mais uma festa que está se tornando muito popular aqui em Foz do Iguaçu, que é o Halloween. Inclusive a gente tem anunciado aqui e trouxemos na semana passada, e a Clube trouxe durante essa semana aí, essa festa lá do Movie Cars aí, que marca aí a região das Três Fronteiras para essa data, né, que se celebra, que se enfatiza aí o Dia das Bruxas. Então, na nossa conversa de hoje, o Cláudio Siqueira, produtor cultural, designer e também comentarista aqui de toda semana no seu quadro Bipop, vai fazer uma relação, uma comparação, uma análise entre o Halloween, né, que cada vez mais popular aqui em Foz do Iguaçu, uma festa tradicionalmente norte-americana, com muita força lá, não é só nos Estados Unidos, mas com muita força é celebrado por lá. Sim. E que está cada vez mais popular aqui em Foz do Iguaçu, mas o Cláudio faz essa comparação com o Dia de los Mortos. Inclusive, Moacir, aqui mesmo no Bom Dia Clube, em datas anteriores, aí se discutiu essa relação com a morte, como é que a gente trata a questão da morte. Eu acho que o Cláudio vai trazer um pouco de conteúdo para esse debate, entendendo um pouco como outros países, outros povos, outras culturas tratam dessa questão da morte em torno dessa festa mexicana do Dia de los Mortos, mas isso é assunto para o Cláudio. Halloween e Dia de los Mortos. Cláudio, seja bem-vindo ao programa hoje com o seu quadro Bipop, ao vivo, o microfone é seu. Obrigado, Paulinho, obrigado, Moacir, bom dia, ouvinte. Contribuindo aí um merchan aí gratuito. Não é só o Halloween que o Dreamcar está promovendo, também Dia dos Mortos também. Então essas são duas opções, né, que se dá ao cidadão e uma proposta aí de contra-hegemonia, se a gente for falar de um pensamento mais propriamente dito. Eu sempre fui muito crítico à questão da comemoração do Halloween no Brasil, mas eu recordo que tudo que fazemos aqui reinventamos. Na verdade, o Brasil ele sempre teve a festividade do Dia das Bruxas, que é uma celebração católica informal. Quando houve a Reforma Protestante em 1500, os católicos eles associaram essa natureza mais celta dos países do norte que se converteram então à Reforma, com a questão da bruxa, e então passaram a celebrar o Dia das Bruxas no Dia da Reforma, e essa tradição veio para o Brasil. Como o brasileiro ele faz carnaval de tudo, então não custou nada pegar as referências cinematográficas da produção hollywoodiana e trazer para nós, então, o Halloween. E nesse contexto a gente percebe que não paramos por aí, não basta somente pegarmos uma festividade, tem que pegar todas as festividades, fazer um baita carnaval, e aí está o Dia dos Mortos também sendo comemorado no Brasil. Isso é muito positivo. O debate que podemos fazer em outro momento é que nós esvaziamos o sentido religioso e espiritual original dessas celebrações. Mas vamos fazer um pequeno comparativo, né, dessas duas celebrações que coincidem na mesma data, porque ambas elas são celebrações pagãs cristianizadas e coincide com a semana de todos os santos mártires e dos santos defuntos, santos finados, né, que é 1, 2 e 3. O Halloween, ele originalmente, então, é o Dia de Todos os Santos, uma corruptela de Halloween, All-in, Todos os Santos em inglês, que é uma celebração, né, que converteu ao Samhain, agora eu não vou saber pronunciar certo essa palavra, eu estou sem minha colinha, mas que é uma celebração celta da colheita, ou seja, o oposto da Páscoa, mas com a finalidade da Páscoa, no meio do ano. Assim como nós vivemos dois hemisférios, cima e baixo, e Ocidente e Oriente, sempre temos as suas duplicadas, né? O seu polo positivo e negativo, inverso, e quem curte essas linguagens aí esotéricas se diverte bastante com isso. Então,
lá na região europeia do norte, né, entre os povos celtas e nórdicos, essa celebração era muito forte, como um rito de passagem, e aí a igreja coincidiu essa data com a sua própria data que celebra os santos finados. Então a vigília é do dia 31 para o dia 1º, daquelas pessoas que morrem. Porque nessa data também de celebração celta, acreditava-se que o véu estivesse muito mais fino. Então o que acontece? Os celebrantes, ou os religiosos, eles se fantasiavam de mortos para não serem confundidos com vivos e aí serem possuídos. Então e a questão do doce travessuras, porque acreditava-se que demônios se misturavam e as crianças eram vestidas de fantasma para também não serem... Então as crianças saíam junto, né, com todos os pequeninos pedindo ofertas nas casas. Quem não desse era amaldiçoado. Então por isso a tradição do doces ou travessuras. Aqui já no lado de cá, né, não vamos falar que essa celebração ela é hegemônica nos Estados Unidos e o Dia dos Muertos no México, uma fronteira. Ela já tem a sua vertente católica da coisa misturado com as tradições e crenças mexicas e astecas. Ao contrário da celebração do Halloween, mas também dentro da mesma lógica, os nativos, ou né, os pré-colombianos, eles tinham a crença de que como o véu nesse momento estava mais fino, os seus entes queridos voltariam para visitar, e voltariam, né, na forma como, assim, morreram. Então eles se fantasiavam de mortos para fazer um ambiente mágico e propício para essa celebração, uma grande festa celebrando a vida, porque eles acreditavam que, ou acredito, né, e isso aí é uma questão de crença, que a vida não acaba com a morte, é uma transição para outro mundo, e nessa transição os entes queridos voltam para celebrar essa grande maravilha que é a existência e a vida com seus familiares. Então esse comparativo é interessante, vamos entender duas formas válidas de entender a vida e a morte, a festividade, e o Brasil ele pega tudo e joga tudo para a grande festa, né, que é essa celebração. Nós vivemos, não importa o momento que vivemos, sempre estaremos fazendo festa. E saudemos então o Dia das Bruxas, todas as bruxas e bruxos do dia a dia brasileiros da América Latina, que conseguem fazer milagre na multiplicação, o milagre da cura, que são os trabalhadores, professores, médicos, policiais, doutores, e que buscam um mundo melhor de igualdade e paz através, né, dessa magia que é a nossa solidariedade e a nossa cultura. Obrigado e até a próxima. Nós que agradecemos. Cláudio, então, trouxe aí hoje esse comparativo, essa analogia aí entre o Halloween e o Dia das Bruxas, o Dia dos Mortos aqui comemorado na América Latina, e duas festas, né? A gente falou do Halloween no começo, que ganha cancha aqui no Brasil, mas também o Dia dos Mortos, o próprio Cláudio citou, né? Também é comemorado e ganha cada vez mais as agendas públicas aí de celebração e de cerimônias aqui no Brasil, e em Foz do Iguaçu isso não é diferente, Moacir. Como muito o Cláudio bem frisa, né? Uhum. O Brasil, com esse seu modernismo antropofágico aí, consome esse tipo de celebração e transforma em algo muito particular seu, brazuca, dando as tintas aí da nossa brasilidade, da nossa nacionalidade aí, transformando esses eventos aí em coisas muito diferentes aqui no nosso país, com celebrações muito próprias do brasileiro. Marco Zero, onde tudo começa.